O ser humano ele sempre vai buscar subterfúgios para poder embasar um modelo de vida que ele acha bom viver, o que é interessante para ele, para que ele possa no mínimo ser aceito. Certa vez, os doutores e conhecedores da lei de Moisés, estudiosos, chegaram para Jesus para saber qual era a visão de Jesus acerca da lei que Moisés permitiu que o homem pudesse dar carta de divórcio ou se separar da sua esposa ao seu bel prazer, ao momento que eles entendiam ser melhor. Então Jesus disse a ele: realmente vocês estão certos, Moisés deixou de fato essa autorização. Mas Moisés deixou essa autorização por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, Jesus quis dizer para eles, deixar claro, que Moisés deixou aquela autorização não é porque ele concordava ou porque era o entendimento de Deus acerca daquilo para poder agradar o homem, mas se deixou porque Deus e nem Moisés iria ser arcaico ao ponto de determinar ou obrigar o homem a viver um relacionamento que de repente ele entendia que não estava bom, mas que isso não significava que o fato deles quererem se separar, se divorciar ou viver um outro modelo de relacionamento, que aquilo ali iria agradar a Deus. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Outra coisa é a questão da permissão de Deus. Outra coisa é a questão da concordância de Deus. Tanto que depois Jesus vai chegar para eles e disser: você não tem lido que desde o início, desde o princípio, Deus, macho e fêmea, fez, e assim ele fez? Ou seja, quando Jesus diz desde, Jesus quer dizer que desde aquele período até os dias de hoje, a criação de Deus tem sido pautada no fato de ele criar macho e fêmea, e assim ele fez. Ou seja, ele entende que a sua criação daquele período foi aquela e continua sendo essa, que é o modelo que ele entende que realmente é o modelo correto para o homem. Tanto que Jesus ele vai dizer depois: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, e ambos formarão uma só carne. Ou seja, deixará o homem o seu modelo de família, pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e ambos formarão uma só carne. A partir desse momento, Jesus já estava falando com eles não só mais a questão do casamento, mas também da questão da criação e do gênero, quando ele diz que macho e fêmea Deus fez, e assim ele fez. E o homem, quando ele deixar os seus pais, ou seja, ele deixar o seu modelo de família, que é pai e mãe, ele vai se unir a alguém que ele também possa constituir esse mesmo modelo de família, que é a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Tanto que em seguida ele vai dizer que eles não serão mais dois, mas serão uma só carne. Ou seja, se a união e o modelo de família não for formado com base no relacionamento homem, mulher, macho e fêmea, não formará uma unidade. E não formará uma unidade de família, mas sim serão dois. Eles não conseguirão formar uma só carne, como Jesus falou. Tanto que em seguida, Jesus ele vai dizer que o que Deus uniu, não separa o homem. Ou seja, aquilo que Deus estabeleceu, a união que Deus criou desde o princípio, que o homem não venha mudar isso. Que o homem não venha querer separar isso. Que o homem não venha querer criar um novo modelo para isso. Assim como nos dias de hoje também, Deus entende que as pessoas possam viver o seu bel prazer, os seus tipos de relacionamentos, e que inclusive pregam que Deus é amor, que Deus realmente é amor, mas o fato de Deus permitir isso não significa que Deus concorda com isso. Porque o próprio Jesus foi enfático quando ele disse que desde o princípio Deus assim fez. E o que ele fez não mude o homem, não separe o homem. Porque naquela época, principalmente nos reinos pagãos, a mulher era muito desvalorizada. Passou-se um período de tempo na história que a mulher ela não era valorizada de forma alguma pelo homem. Então, nos grandes reinos, principalmente pagãos, muitos entendiam que o papel da mulher ali para com o homem era apenas o papel de procriar. E eles tinham muito relacionamento homossexual, porque eles entendiam que tinha um relacionamento igual. Ou seja, um relacionamento de igualdade, de amor verdadeiro entre eles. Porque a mulher não era digna de estar com o homem de uma forma amorosa, igual, mas sim uma forma inferior, onde ela servisse apenas para poder dar ao homem procriação, gerar filhos. Então, Deus compreende hoje também, como Jesus disse, que Moisés entendeu naquela época a vontade do povo, não aceitou, mas entendeu. Assim, Deus também nos dias de hoje, ele entende o que o homem quer e o homem deseja, e ele até permite. Mas, como Jesus disse, desde o princípio, Deus tem o seu modelo de família, o seu modelo de criação, o seu modelo de gênero, e assim é, e assim sempre foi. E o fato de Deus entender o seu pensamento, entender a ideia e o modelo de vida do homem hoje, não significa que ele mudou a sua forma de pensar acerca do relacionamento, do casamento e do gênero.